Olá pessoal! Hoje a gente está aqui para falar do Dia Mundial do Rim. Eu sou a Fernanda Badiani e a Duda Villanova. E a gente vai falar de saúde renal, creatinina para todos. É o slogan desse ano. Primeiro, gente, lembrando que o Dia Mundial do Rim ele é celebrado na segunda quinta-feira de março. Então, em 2024, dia 14 de março. E esse ano a gente quer lembrar de algumas situações importantes. Por quê? Porque a doença renal crônica ela é muito prevalente. Estima-se que 10% da população mundial, e o mesmo para o Brasil, seja portadora de doença renal crônica. Um número que chega a 13 milhões de habitantes aqui no país. Lembrando que temos 36 mil inscritos em lista de transplante renal, o que representa a maior lista para transplante de órgão sólido que a gente tem aqui no país. E 150 mil pacientes em terapia renal substitutiva. Ou seja, é muita gente e você com certeza vai se deparar com um paciente portador de doença renal crônica. Então hoje a gente gostaria de relembrar alguns critérios importantes para encarar os pacientes com doença renal crônica. A primeira coisa é como definir um paciente como portador de doença renal crônica. A gente avalia a taxa de filtração glomerular estimada deste doente e avalia a presença de algumas alterações estruturais da via urinária naquele mesmo paciente. Em relação à taxa de filtração glomerular, a gente considera como doente renal crônico todo paciente que tem menos de 60 ml por minuto por 1,73 metros quadrados de superfície corpórea. As anormalidades estruturais englobam passado de transplante renal, alteração de exame de imagem, por exemplo, um paciente com rim único ou paciente com rins policísticos, alteração urinária persistente, que seria uma hematúria persistente ou a presença de proteinúria persistente. A proteinúria, definida como acima de 30 mg em 24 horas ou 30 mg por grama de creatinina. Além disso, uma anormalidade estrutural detectada por biópsia, como por exemplo, uma nefropatia membranosa ou uma anormalidade, túbulo intersticial, uma alteração persistente, por exemplo, do potássio. Todos esses pacientes podem ser considerados como portadores de doença renal crônica. Essas alterações precisam estar presentes e mantidas ao longo de pelo menos 3 meses para que a gente encare aquela doença como crônica e não apenas uma injúria renal aguda, uma doença renal aguda. Então, o que a gente deve fazer quando investiga um paciente com doença renal crônica? Solicitar um exame de creatinina, solicitar um exame de urina e, se possível, um exame de ultrassom. E agora, gente, é válido lembrar que quem vê creatinina não vê taxa de filtração glomerular estimada. Então, a gente não falou aqui de nível de creatinina, a gente fala de taxa de filtração glomerular estimada, que a gente chega através da utilização das nossas fórmulas já bem estabelecidas. E a fórmula atualmente utilizada, que melhor se correlaciona com a função renal dos nossos doentes, é a CKD-EPI de 2021. E quem são os pacientes que a gente deve fazer esse rastreamento, Aqueles pacientes que têm fatores de risco para a doença renal crônica, como hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia. Pacientes que foram expostos a drogas nefrotóxicas, como o uso prolongado de anti-inflamatórios, pacientes submetidos à quimioterapia que utilizaram medicações que podem comprometer a função renal. Além disso, pacientes que tiveram, por exemplo, quadros de hipertensão gestacional, pacientes que tenham prematuridade ou um baixo peso ao nascimento, a gente sabe que isso pode ser associado ao desenvolvimento de doença renal e passado de doença renal na família, tá certo? Aqueles pacientes com litíase de repetição e infecção do trato urinário também de repetição podem desenvolver doença renal crônica associado a esses dois fatores. Então, a gente precisa ser ativo e investigar a presença de doença renal crônica, principalmente porque quanto mais precoce a gente detectar, maior a chance de impedir ou retardar a progressão da perda de função renal. Hoje a gente sabe, a gente teve muitas publicações nos últimos anos. Ainda bem. Amém. Com medicações que mudam o desfecho do doente renal crônico. Exatamente. Então a gente tem que lembrar das indicações de inibidor da ECA ou BRA, tá certo? Para pacientes que tenham hipertensão associado à proteinúria, inibidores do SGLT2 indicados para pacientes com redução da taxa de filtração glomerular associada ou não à presença de proteinúria, lembrando, que pacientes diabéticos e não diabéticos podem se beneficiar da medicação e mais recentemente, os antagonistas seletivos do receptor mineralocorticoide, que a gente tem aqui no Brasil, o finerenone, que é indicado para pacientes com nefropatia diabética atualmente, tá certo? E quando a gente vai encaminhar esse paciente portador de doença renal crônica para um acompanhamento com o nefrologista?
todo paciente que tem uma taxa de filtração glomerular estimada menor do que 45 ou aquele paciente com doença renal crônica e com complicações clínicas sabidamente associadas ao problema. Exatamente, pode ser uma anemia, uma doença mineral e óssea, ou mesmo uma pressão de difícil controle, uma nefrolitíase de repetição. Quando a gente vê essas especificidades, a gente já encaminha para o segmento com o nefrologista. Até porque chega uma hora que a gente vai ter que indicar diálise, né? Exatamente. E quem que vai dialisar? Quem que vai fazer a terapia renal substitutiva? Seja ela diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante renal. Não existe um número mágico de indicação de diálise, pessoal. A gente utiliza a avaliação completa do doente, seja da taxa de filtração glomerular estimada, associada às manifestações clínicas, como dispneia, sinais de hipervolemia, como dispneia, edema, descontrole da pressão arterial, né? E anormalidades metabólicas, como hipercalemia, acidose metabólica, refratárias ao manejo clínico. E os sintomas de uremia, né, que eles só vão estar presentes em fases muito avançadas, né? Mas o que a gente tem para falar é isso, a gente não tem uma indicação única, mas uma avaliação, né, global do paciente para fazer essa indicação de início de terapia renal substitutiva, tá certo? E aí a gente pode indicar o início ou da hemodiálise ou da diálise peritoneal. Para inscrever para o transplante ou por taxa de filtração glomerular, né, Duda? Isso, a inscrição para o transplante ela é um pouco mais clara. A gente tem um ponto de corte muito evidente. Então, para pacientes que têm diabetes mellitus ou aqueles pacientes que têm menos de 18 anos, eles podem ser inscritos para o transplante se tiverem uma taxa de filtração glomerular menor ou igual a 15 ml por minuto. Em outros cenários, em todos os outros cenários, a gente utiliza o ponto de corte de 10 ml por minuto. Então, pacientes com taxa de filtração menor ou igual a 10 ml por minuto podem ser inscritos na lista de transplante. Exatamente. Quando eles são inscritos na lista de transplante, eles são inscritos na lista de doador falecido. Caso os pacientes tenham, né, um possível candidato para doação, né, entre doadores vivos, eles podem também ser avaliados, né, pela equipe transplantadora. O ideal é que esse paciente seja encaminhado para avaliação pré-transplante um pouco antes, né, antes de chegar nessa fase, para que quando a gente puder inscrevê-lo de fato para o transplante, tudo já esteja preparado. A avaliação ela demora alguns meses, de acordo com a disponibilidade dos exames, e isso facilitaria, né, o transplante mais rápido desse doente. Que a gente fala que seria até um transplante pré-emptivo, antes do paciente, de fato, iniciar hemodiálise ou diálise peritoneal, tá certo? Eu acho que era isso que a gente queria trazer para vocês hoje. Não tem nada melhor do que relembrar conhecimento como forma de comemoração do Dia Mundial do Rim, e a gente queria apontar alguns fatores importantes. Exatamente. Espero que a gente tenha ajudado e creatinina para todos. Até a próxima, gente!